Algo só não tirou a vida do avô da minha avó naquela noite porque ele usava uma calça de casimira. Bora comigo para esse relato. Eu não sei se eu já falei para vocês alguma vez aqui, mas o avô da minha avó era cearense e quando ele chegou para essa área aqui do Marajó, a vida não foi nada fácil. Então o que ele fazia para poder sustentar a família dele aqui? Como antigamente não se comercializava o açaí, o ribeirinho não tinha uma fonte de renda fixa no verão. Então o que ele fazia? Pegava o machado dele, ia para o mato e cortava lenha. Essa lenha ele revendia para o pessoal da olaria ou cerâmica, como você conhece, as fábricas de tijolos e assim aquelas mini fábricas, né? Porque é de família ali. Compravam essa lenha para poder usar ali para assar ou queimar, como a gente chama aqui, o tijolo. E assim os donos da olaria vendiam para os barqueiros, né, que levavam para Belém e vendiam para as estâncias. E foi assim que aconteceu. Um belo dia ele foi para a mata, né, como de costume, cortou ali vários metros de lenha, arrumou tudo ali, deixou tudo organizadinho. Mas, gente, devido à pressa do dia, né, já cansado, ele acabou esquecendo esse machado no mato. E como esse machado era precioso para ele, porque era o único que ele tinha, né, e ele não tinha dinheiro para comprar outro, sendo que era bastante caro nessa época, ele então decidiu ali por volta das 7, 8 horas da noite ir sozinho até a mata buscar esse machado, porque ele corria risco de deixar ali, né, como já tinha deixado, alguém ir primeiro e levar o machado, já que tinha valor na época. E assim ele contava quando era vivo, a minha avó conta, né, e quando ele chegou ali, que ele alumiou ali em cima, não sei se foi com lanterna, gente, ou com lamparina, mas quando ele olhou o machado ali, que tinha um cabo bem grande, a minha avó disse, tinha algo sentado em cima do cabo do machado. E esse algo ali, ele não conseguia ver claramente o rosto, só via a forma do corpo ali em forma de sombra, né, preto. Não sei se tinha o chapéu, como geralmente as pessoas sempre veem um homem ali todo de sombra, né, com um chapéu grande na cabeça. Mas esse homem ali estava sentado em cima do cabo do machado. E como ele sabia que era um homem? Por causa, gente, do formato, né, do corpo ali, negro, que parecia ser feito de sombras. Era um corpo grande no formato de um corpo de um homem, não de uma mulher. Então ele deu uma de corajoso, segurou o cabo do machado, né, não pediu licença nem nada, e simplesmente puxou o cabo do machado. Só que para surpresa dele, ele caiu, mas o cabo nem se moveu do lugar. E assim ele tentou mais uma vez, puxou com mais força, mas, gente, não conseguiu arrancar. Foi aí que esse ser, que até então não tinha falado nada, levantou-se, abriu a boca e disse assim pra ele: "Ah, tu quer apanhar, né? Tá bom então." E começou, gente, a distribuir porrada grátis. A minha avó disse que quando ele era vivo, ele contava que ele apanhou tanto como ele nunca tinha apanhado na vida dele. Aquela mão era como se fosse aquele instrumento antigo chamado de palmatória, né? Tão pesada que era, e dava porrada nele, jogava ele no chão. E ele simplesmente não conseguia se defender pela rapidez desse ser. Então, no momento em que ele já estava pedindo arrego, né, pedindo para parar, para aquele ser ter misericórdia dele, e foi aí então que esse ser falou: "Olha, eu só não vou te matar essa noite, só mesmo porque tu tá usando uma calça de casimira." Até hoje a gente não sabe o que essa calça tinha, porque essa era a minha vontade essa noite, já que tu foi saliente ou teimoso, atrevido o suficiente para simplesmente puxar o cabo do machado sem nem pedir licença para mim. E assim esse ser desapareceu ali, se desfez no ar, e ele ficou, gente, com a cara toda quebrada ali e o machado do lado. Então, quando ele era vivo, ele contava essa história. Eu não cheguei a o conhecer, né, mas ele era avô da minha avó. E ela diz que ele faleceu com esse ponto de interrogação gigante, né? O que tinha de tão especial naquela calça que impediu que ele desvivesse, que aquele ser ali chegasse ao ponto que queria chegar, né? Desvivê-lo. E eu pesquisei a respeito desse tecido, é um tecido antigo, né? Então, gente, eu também me pergunto o que tinha nessa calça que impediu aquele ser de desvivê-lo. Já curte, comenta e compartilha. Você que é mais antigo aí, coloca aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar a respeito desse tecido? Algum parente seu antigo tinha?